Boa tarde, meus queridos, sexta-feira, dia 22 de abril. E estamos aqui arrumando o cabelo. Senão eu fico muito parecido com a minha mãe, com o cabelo muito no rosto. Que não é nada de ruim, mas tudo bem, brincadeira. 22 de abril, sexta-feira, vamos continuar o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, começando pelo primeiro livro depois dos Evangelhos, livro escrito por Lucas, e eu volto a dizer que está muito bem arrumadinho ali em estudos no canal, e que você que está chegando agora, você pode começar pelo primeiro, pelo número 1 e até o atual, que se eu não me engano é número 47, seria a parte 47, se eu não me engano. E também o seguinte, nós temos uma comunidade no Zap, que também existe no Telegram, que chama-se Achados e Perdidos. Lá eu estou publicando alguns vídeos de outros autores. Não estou publicando aqui porque exatamente são editados por outros autores, mas que são fundamentais para você conhecer a história da igreja, exatamente, e outros fundamentos muito legais, assim, muito bem estudados, como o dilúvio de Noé e outros mais, né? Então fica aqui o meu convite. Basta que você entre aqui nos comentários, diga que quer ser aceito lá no Achados e Perdidos, deixe o seu telefone do Zap, né? Tem que vir com o prefixo, né, da cidade. E então eu posso ligar, posso conversar um pouquinho, explicar o que é o Achados e Perdidos, que lá no Achados e Perdidos o que vale é o que está escrito aqui, de capa a capa, exatamente. Mas estamos fazendo um Novo Testamento porque nós que não somos judeus, se conhecermos bem o Novo Testamento, para nós depois ficar mais fácil o estudo do Antigo Testamento. Eu creio até que todo cristão novo deve começar por aqui. Então vamos lá, estamos em Atos, começando o capítulo 16. Estamos nas viagens de Paulo e Barnabé, e na última passagem, Paulo e Barnabé se separam. Eles têm uma conversa meio grave, e um vai para um lado e outro vai para outro lado. Isso aí eu creio que para o Evangelho foi ótimo, porque o Evangelho foi levado, eles se dividiram, porque não concordavam em levar. Paulo não queria levar João Marcos, achava cria que João Marcos não estava assim muito disposto ao apostolado. Eu até publiquei agora no Achados e Perdidos o que é apóstolo. É aquele que abandona as suas premissas pessoais para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso também tem escadas, tem degraus. Eu tenho conseguido galgar alguns na minha vida, deixado para lá coisas que não é que não tinham importância. Tem importância para mim, mas que atrapalhavam em levar o Evangelho, traziam outras impurezas, e o Evangelho tem que ser puro como o ouro de Ofir. Muito bem. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele era judia, também cristã, mas o seu pai era grego. Os gregos adoravam um panteão de deuses, né? Apolo, Diana, não sei o quê, Mercúrio, aquela coisa toda, né? Zeus, etc., né? Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio
falavam bem de Timóteo. Quer dizer, Timóteo tinha uma boa reputação com o apostolado, com o estar dedicando a vida dele ao Senhor Jesus. Ora, o que é que você está acompanhando tem de diferente de Timóteo, de Paulo, né? Nada. Agora, quando a gente cuida das coisas que nos interessam, e aí nas horas vaguíssimas nós damos uma prestada de atenção numa, entre aspas, né, oraçãozinha, em conhecer um pouco a palavra, ouvir um pouquinho aqui o estudo e etc., você continua sendo cristão, você está buscando a palavra de Deus, está orando, mas o apostolado é diferente. O apostolado você está se dedicando, e isso é o que é bom e agradável ao Senhor Deus, que sejamos escravos de Cristo, soldados do exército celestial, cumprindo a nossa missão aqui no planeta Terra, alinhado com todo o exército do Senhor Jesus Cristo nas regiões celestiais, os anjos, né? Com todo esse exército, né? E para a vitória total e completa do Senhor Jesus e do cristianismo para sempre. Amém, amém e amém. Quando passavam pelas cidades, deixa eu ver, se a gente fala uma frase dessa, quando passavam pelas cidades, meu Deus do céu, isso é um caminhar complexo, uma aventura muito grande. Ir passando pelas cidades, né? Ainda hoje, se você for passando pelas cidades, for levando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda hoje isso é uma coisa difícil. É preciso estar muito firme, muito certo do que se está fazendo e disposto a enfrentar perigos, a enfrentar dissidências, etc, etc. Entregavam aos cristãos as decisões que os apóstolos e os presbíteros, presbítero em grego quer dizer ancião. Eu creio até que é, na verdade, ancião aí com o sentido de experiente, mais experiente. Não é um cargo que a pessoa assume na igreja e é um posto como diante dos irmãos, um posto como tenente, etc., que as pessoas têm que bater continência e que confere determinadas diferenças. Não, nada disso. É um experiente, é alguém que está há mais tempo vivendo a palavra de Deus e se dedicando a ela, e que tem frutos. Você quer saber se um presbítero, um pastor, um padre, o que ele é? Olha para os frutos, olha para os frutos, olha para o que ele tem dado, o que ele tem mostrado, né? O que ele tem trazido da palavra do Senhor para as pessoas. As decisões que os apóstolos e os presbíteros da igreja tinham tomado em Jerusalém, aconselhando que obedecessem a essas decisões. Que decisões eram essas? Primeira, e a mais importante que está sendo tratada aqui, muitos judeus convertidos ao cristianismo achavam, aí é a axiologia mesmo, achavam da própria mente, da própria cabeça, que os novos convertidos, os não cristãos, deveriam ser circuncidados. Ora, isso é um absurdo. Isso é submeter as pessoas a uma coisa terrestre, que a essa altura o Espírito Santo já tinha vindo, e a circuncisão agora, naquela época já era, e agora mais ainda, quer dizer, mais ainda não, igualmente, é a circuncisão no coração. Quando você deixa de ser contra Cristo
deixa de ser anticristo, deixa de ser ateu e etc. E você se transforma num cristão de verdade, convertido ao Senhor, batizado nas águas, por vontade própria. Isso é fundamental. Tem gente que eu vejo aqui lutando contra isso. Por quê? Por que lutar contra esse batismo? Aquele batismo na pia batismal não vale nada. Não vale nada. Você não era muito pequenininho, falaram por você. Você não precisa que falem por você. Podem te apresentar diante do Senhor Deus, diante da comunidade, te apresentar a criança ao Senhor, consagrá-la ao Senhor Jesus Cristo e só ao Senhor Jesus Cristo. Mas na pia batismal, sabe-se lá quem consagraram você. Eu imagino a quem me consagraram, mas hoje em dia eu não sou mais consagrado a nada disso. Eu tomei minha decisão em 1974, fui às águas, num açude, fui batizado, morreu, acabou a velha criatura lá na água. Quando eu ressurgi, nova criatura em Cristo Jesus. E pouco tempo depois fui batizado no Espírito Santo, porque é muito necessário o batismo no Espírito Santo. E as pessoas dizem, não, não é necessário. Claro que é necessário. Não há diferença nenhuma. Eu estou dizendo que aqui vale de capa a capa. E o batismo do Espírito Santo, ele traz evidências que são fundamentais e fortalece o cristão no cumprimento da palavra de Deus, no que está escrito aqui e na evangelização de seus irmãos. Assim, as igrejas, as comunidades, que a igreja só existe uma, que é a igreja universal. Católico quer dizer universal. A igreja universal é o corpo de Cristo, e esse corpo é formado pelas pessoas que obedecem, tremem diante do Senhor e lhe obedecem. Isso é fundamental. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? E o entendimento é desviar-se de todo mal. Assim, as comunidades, as igrejas ficavam mais fortes na fé. As congregações, eu prefiro dizer assim, porque o termo igreja, quando era aplicado nessa época, significava isso. As congregações em cada cidade, onde as pessoas se reuniam. Onde não, porque não tinha nenhum lugar. Aqui era na casa de um, na casa de outro, não existia aquela igrejinha com a cruzinha em cima, isso não existia, com um nome, etc. Era a igreja que estava em Antioquia, era a igreja que estava em Listra, era a igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Derbe, a igreja que estava em Éfeso e assim por diante. A congregação. E o número de cristãos, cada dia, aumentava mais. Versículo 6. Eles viajaram pela região da Frígia Galácia. Mas quem? Quem? O Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito Santo de Jesus. É Jesus. Jesus é a revelação visível do Deus invisível. E o Espírito Santo é a revelação invisível do Jesus que foi visível, entende? Só que o Espírito Santo antes não estava nesse planeta. Ele não estava. Ele vinha, estava sobre Jesus, etc. Mas quando houve o batismo do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo veio e permanece aqui nessa terra conosco. Estarei no meio de vós para sempre. É Ele que nos guia, é Ele que nos ajuda, é uma pessoa, é a pessoa do Deus vivo, é o Espírito Santo. É Ele que é o pastor da igreja.
da Igreja Universal, que era Igreja Católica. Eu estou publicando brevemente um vídeo do estudo sobre a evolução da igreja e pode-se ver isso lá, você que está interessado em continuar, em ir adiante. Mas o Espírito Santo não os deixou. Veja bem, como não deixou? Não deixou. Ele me guiou. Por que eu estou aqui hoje fazendo isso? Porque ele me guiou em fazer. Por que eu estou fazendo? Porque o Espírito Santo me guiou em gravar esses vídeos, o Achados e Perdidos já tem uma história, e não interessa se tem poucas pessoas, se tem muitas pessoas, se tem médias pessoas, não tem marketing, não tem marketing, não tem denominação, não tem fins lucrativos, financeiros, não tem nada disso. Aqui é a palavra de Deus. É do jeito que o Espírito Santo está me mostrando. Não vai haver uma adaptação. Eu que fui músico de uma grande banda de rock famosa nos anos 80, etc. Não vou montar uma grande banda de rock e gravar vídeos especiais e etc. para atrair pessoas aqui. Fora os vídeos que eu já tenho com o grafite, etc. Não vou fazer isso, não vou fazer nada. Não vou fazer nenhum marketing. O marketing aqui é a cruz de Cristo, é o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte dele naquela carnificina na cruz do Calvário, para nos resgatar, nos redimir, nos reunir ao Pai, curar as nossas enfermidades no nosso corpo e na nossa alma, e a sua ressurreição. Hoje para mim é Páscoa, ontem para mim foi Páscoa, amanhã para mim será Páscoa. Assim por diante será paixão e no mesmo dia será Páscoa. A única comemoração que o Senhor Jesus Cristo, o Santo de Israel, deixou para nós é o pão e o vinho. A comunhão no pão e no vinho. Não os deixou anunciar a mensagem na região da Ásia. Coisas que pertencem ao Senhor. Não tem porquê. Não se pergunta ao Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Por que comigo? Por que assim? Porque o Senhor decidiu que seria assim. Podemos orar. Senhor, posso orar? Posso levar a mensagem ali, aqui? Ele disse, não. Não. Ele tem os motivos divinos que nós não podemos compreender. Um dia compreenderemos, mas ele tem os motivos divinos. Quando chegaram perto da região da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas quem? O Espírito de Jesus, olha, aqui está escrito exatamente isso, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, entenderam? É só um Deus, monoteístas. Nós não temos três deuses, Santíssima Trindade, nada disso, é um Deus. Agora, o nome que foi dado para ser adorado aqui nesse planeta, entenda isso, é o de Jesus Cristo de Nazaré. É esse o nome, que também não é o nome dele, assim como Francisco não é o meu nome. Quando nós chegarmos lá, nós vamos conhecer o nome dele, do Senhor, e o nosso verdadeiro nome e o nome dos nossos irmãos. Mas o Espírito de Jesus não deixou. De novo. Então atravessaram a Mísia e chegaram ao porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Viu um homem da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e ajude-nos. Venha para a Macedônia e ajude-nos. É assim que o Espírito Santo fala. Eu tenho essas revelações do Espírito Santo, não dá para eu ficar aqui falando sobre isso. Se eu estou sentado nessa poltrona, nesse lugar, nessa casa, casado com a Alania, pai adotivo, mas com muito amor do Danilinho, é porque o Espírito Santo já tinha me dito que eu viria morar aqui, estar aqui,
Então as coisas aconteceram exatamente como ele disse. Você pode não crer, mas é a verdade, e eu não vou inventar nada aqui. No nome do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, eu não vou inventar nada disso, né? Assim que Paulo teve a visão, assim, imediatamente, na mesma hora, sem titubear, nem um milímetro, nós resolvemos ir logo para a Macedônia, porque estávamos certos, como eu estou certo de estar levando essa palavra hoje aqui, de que está cumprindo o que o Senhor Deus quer que ela cumpra no coração de quem Ele quer que ela cumpra, que ela penetre. Porque estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciarmos a boa notícia do Evangelho ao povo dali e agora ao povo daqui. A boa notícia é de que o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, sofreu, entregou sua vida, derramou o seu sangue puro na cruz do Calvário e ressuscitou. Ressuscitou com seu corpo humano, nos trazendo a vida eterna e a ressurreição da carne. Amém? Mais um vídeo. Vamos em frente. Semana que vem, se o Senhor permitir, teremos mais. Vamos orar. Senhor meu Deus, toque os corações, traga sabedoria, discernimento e entendimento que vem do alto. As pessoas que ouvem essas palavras, que não são minhas, são palavras que estão escritas no Teu Evangelho, nos Teus livros. Eu só estou aqui fazendo lê-las e trazer com um pouquinho de explicação para tornar mais simples essa absorção dessa palavra e trazer o testemunho de um irmão em carne e osso que é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.